Bem-vindos. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Oi, Cris, oi, Amandinha, Adriana, amada, Renatinha. Tudo bem com vocês? Claudinha, que legal. Andrezinho, boa noite. Bom, vou passar uns avisos enquanto o pessoal está entrando, tá? O aviso único, na verdade, é que o curso de relacionamentos vai rolar, tá? Dia 19. Caduzinho entrou também. Tudo bem, Cadu? Hoje a gente vai falar sobre o Joel Goldsmith, tá bom? Isso é muito legal. Para quem ainda não conhece, vocês vão amar saber dele. Pessoa incrível, tá? A Renata falou que fez o curso, que amou o curso. Que bom, Renata. Então, vai ter um outro curso agora que inicia no dia 19 de relacionamentos. É um curso bem completo. Para quem quer entender tudo sobre esse tema, tá lá, tá bom? É tudo sobre relacionamento. Dá uma olhada depois no meu Instagram, naquela parte ali que tem a descrição, onde tem a minha foto, tem um link. Lá você vê tudo que vai ter de assunto nesse curso. São 5 sábados, tá bom? A partir do dia 19, 5 sábados à tarde, a gente vai estar junto, vai ser ao vivo, vai ter espaço para responder perguntas de vocês também, tá bom? É uma oportunidade também para vocês conhecerem, entenderem o que é esse trabalho com a Escola da Liberdade, tá? É um caminho bem interessante para entender o que é estar nesse trabalho, nessa energia, entender um pouco do que é isso, tá bom? É bem profundo, tá? Eu pego desde o básico de relacionamento, que são as coisas que a gente vive no nosso cotidiano, que o mundo vive, até a última instância do que significa a palavra relacionamento, né? E o que é um relacionamento verdadeiro, o que é um relacionamento consciente, né? Quais são as bases de um relacionamento consciente? Que na verdade são os únicos relacionamentos que fluem, né? São os únicos relacionamentos que resistem, né? Veja, não significa que você tá com uma pessoa há 50 anos, significa que é um relacionamento verdadeiro. Eu tô falando de um relacionamento verdadeiro, que existe amor, né? Não um condicionamento onde você é obrigado a ficar com uma pessoa. Não é disso que eu tô falando, tá? Então, vocês vão entender melhor a diferença entre um relacionamento do mundo, né? Um relacionamento que o mundo vive, terceira dimensão, e um relacionamento verdadeiro, onde as pessoas são livres mesmo para estar uma com a outra, né? E estão porque tem afinidade mesmo de consciência. Então, tudo isso vai ser explicado nesse curso, como isso funciona, como é que se chega nisso, né? Muita gente me pergunta e isso vai ser passado tudo no curso, tá bom? Os assuntos estão lá, entra no link que dá para saber mais sobre o que tem de conteúdo nesse curso. Entra no link lá no Instagram, na minha foto tem o linkzinho, tá bom? Para quem não conseguir estar ao vivo, o curso, lá vem o Cadu, não há barganha, exatamente, Cadu já fez o curso, sabe bem. O curso fica gravado, tá? Quem não conseguir estar ao vivo consegue assistir durante uma semana a aula, tá? Reassistir a aula ou assistir a aula, né? Porque é muito conteúdo, às vezes é bacana reassistir também. Fica a aula da semana, ela fica aberta durante uma semana para reassistir, tá? Boa noite, Bruninha Rodrigues. Boa noite. Bom, vamos lá. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Joel Goldsmith, né? Quem foi o Joel Goldsmith? Eu puxei algumas informações aqui, não que eu ache isso importante, mas vamos lá, né? Falar um pouquinho de quando ele nasceu, essas coisas, né? Bacana pra gente iniciar. Ele é americano, ele nasceu em Nova York em 1892 e faleceu em 1964. Tá?
O Joel Goldsmith, ele foi um místico, né? É engraçado esse nome místico, né? Porque para mim que estou dentro disso, eu acho muito estranho ser chamada de mística. Mas é um metafísico, né? Uma pessoa que entendeu de metafísica e falou sobre isso e foi, acima de tudo, um dos maiores curadores do mundo, né? Uma das passagens muito interessantes que até o professor Hélio Couto divulga também nos vídeos dele, fala também bastante do Joel Goldsmith, interessante sobre ele, é que ele curava as pessoas, às vezes as pessoas ligavam para ele, né, alguém que estava com um parente doente assim, e ele estava com a pessoa na linha, né, e ele falava para a pessoa, olha, pensa no fulano, né, ele estava lá falando sobre o parente, ele falava para a pessoa, pensa nele agora. A pessoa pensava e ele falava, pronto, tá curado. E desligava o telefone. Isso que ele fazia dá para se explicar, né? Não é magia, não era magia. É realmente uma conexão com Deus absoluta. E hoje vocês vão entender com alguns trechos que eu trouxe aqui do livro dele, o que é essa conexão com Deus, como essa conexão com Deus acontece. Que a maneira de curar dele era muito parecida com a de Jesus, né? Jesus curava da mesma forma também. E são passagens muito lindas. E eu trouxe, na verdade, alguns livros dele, Praticando a Presença. Um livro chama Praticando a Presença, só um minuto, deixa eu pegar aqui. Ai, pera que eu deixei logo. Praticando a Presença. Ai, não sei se dá pra ver, porque essa luz é muito forte, tá vendo? Praticando a Presença, tá? A Arte de Curar pelo Espírito, tá? E este que é o livro que eu selecionei, que eu acho incrível, que é um dos menores dele, é bem pequenininho, ó, bem pequenininho o livro. Eu já vi na internet que em vários lugares está R$21 esse livro aqui. E é um conteúdo incrível, absolutamente profundo, né? Porque como ele tinha esse contato com Deus num lugar muito profundo, tudo que ele fala é de uma simplicidade absurda, tá? Então, Sabrina, eu não sei se ele iluminou, mas eu acho que sim, eu não sei te dizer, né? Eu não sei muito dizer essa coisa de iluminado, porque tem gente que diz que tem vários níveis de iluminado, né? Eu prefiro nem falar muito sobre essa coisa de iluminado, porque é tão polêmica, né? É difícil a gente saber o que é, né? Sendo que a gente não experimentou isso ainda. Para mim, iluminação é você ter estabilidade emocional, né? Nada que seja externo a você te afetar de alguma forma. É você entender que, na verdade, a sua felicidade vem da sua conexão com a fonte, que não existe nenhum lugar no mundo, nem ninguém, nem nada que você se apegue fora de você que possa te trazer essa felicidade, né? Esse é o grande... essa é a grande mudança, esse é o grande divisor de águas na vida para mim, alguém que ilumina, né? É um entendimento real mesmo, porque o que acontece? A gente pode entender isso na teoria, né? Mas na prática a gente ainda fica batendo cabeça, a gente tem metas no mundo, né? A gente tem um lugar dentro de nós que acredita, né? A gente sabe disso, né? Eu converso muito isso com os meus alunos, né? Por mais que a gente fale, a minha meta está em Deus, tem um lugar dentro de nós que ainda fica insistindo em sonhos, né? Em devaneios. Não que a gente não vá conquistar coisas no mundo, a questão é você sentir que aquilo é a razão da sua felicidade, tá? E para mim o iluminado ele é alguém que não tem mais meta no mundo, a meta dele está em Deus e acabou, entendeu? Acabou. Ele sabe que nada que é externo pode trazer isso que as pessoas chamam de felicidade, né? Nem milhões de reais, nem milhões de dinheiros, de dólares, nem relacionamento, nem nada, nem o trabalho, nem o poder, nada disso, né?
Então, é tão doido a gente pensar que isso encurtaria um caminho enorme na nossa vida, porque a gente só tá aqui para isso, né? A gente só tá aqui para entender isso. Todo o nosso aprendizado, todas as nossas experiências no mundo, né? Todos os nossos relacionamentos, tudo que a gente vive aqui, só serve para que a gente vá se transformando até acessar esse estado. Tudo aqui é ensino-aprendizado, é por isso que a gente está aqui. Mas as pessoas acreditam que não, as pessoas acreditam que elas vieram aqui para, né, para ganhar dinheiro, para ser alguém, né, para ter um status no mundo, né, para casar, ter filhos, para constituir família. Não tem problema nenhum constituir família. A questão é isso enquanto meta, entende? Porque isso é um condicionamento mental. Enquanto você não soltar esses condicionamentos, não tem saída. Olha lá, o Cadu tá falando, o ego quer sempre colocar a iluminação como uma coisa futura totalmente inalcançável, mas isso não é verdade. Exatamente. O Cadu é do Escola da Liberdade, tá? Só pra vocês saberem. Quem não sabe ainda, né, Caduzinho? A Adriana tá falando, entender o Zen já é um ensaio para a iluminação. Olha, se você entender o Zen mesmo, né, não é nem um ensaio. Se você entender, você iluminou com certeza, né? O que nós estamos fazendo aqui é todos tentando entender o Zen, né? E eu ajudando nesse processo, né? Mas entendendo, sem dúvida nenhuma, se ilumina assim, tá? Tem uma porta de saída ali, para fora do tempo e espaço, né? Mas vamos falar hoje sobre o Joel, né? Então, eu acho que sim, acho que ele tinha muitas características de um iluminado, porque para uma pessoa entender e curar alguém, né, simplesmente acessando no outro a sua real natureza, né, ele não via o outro como uma pessoa doente. Era exatamente o mesmo processo que Jesus, né? Como ele entendia que isso aqui era um sonho, ele não via o outro como doente. O que é a doença? Na verdade, a doença faz parte de algo que a pessoa acreditou e que não tem a ver com a real natureza dela. Então ela começou a acreditar em coisas que não tem a ver com o que ela é. Por conta de acreditar nessas coisas, insistir nessas coisas, ela começa, por conta dessa resistência, ela vai danificando o corpo, né? Porque ela está em desalinhamento com o que ela é. Ela está em desalinhamento, inclusive, com o que ela veio fazer aqui. Então, como ela é a verdade em essência, ela gera um autoataque, né? Ela fica ali insistindo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou, sei lá, tudo que as pessoas tentam no mundo, né, insistentemente, as metas no mundo, né? E gera muito sofrimento, porque a pessoa fica buscando aquilo que a felicidade no lugar onde não está, né? E essa insistência no que não é e onde não está, gera esse autoataque no corpo, né? Até o próprio fato da gente achar que a gente é um corpo, né? Que a gente é um ser limitado, humano, e está dentro de um corpo e pronto, já gera esse autoataque, né? Nós nos desviamos de quem nós somos, né? O que não significa que quando a gente acordar, a gente não vai continuar aqui, a gente vai continuar aqui, mas a nossa visão, ela se modifica completamente, né? A nossa mente se modifica, né? E aí a gente para de atacar o corpo, ok? Então, Joel, ele via as pessoas dessa forma, ele via as pessoas como elas eram verdadeiramente, então não interessava o que se contava para ele, né? Eu tenho isso, eu tenho aquilo, uma doença que o mundo julga que é incurável, uma doença que o mundo julga que é muito séria, né? Ele não via essa diferença. Toda pessoa que vai acessando essa mentalidade unificada, ela deixa de separar as coisas, ela sai da ideia de separação na mente. E uma das coisas que a ideia de separação promove são os níveis, tá? Então a gente começa a enxergar tudo por níveis e começa a comparar. Melhor, o pior, o certo, o errado, o bom, o mal, a doença mais difícil, a doença incurável e a doença curável. A doença que é mais ou menos e a doença que não tem saída, entendeu? Tudo isso são julgamentos, que na verdade não tem a ver com a verdade, tá? E quando você sai dessa mente dual e você vai colocando a mente nesse lugar de unidade, você
não enxerga mais as coisas dessa forma. Então você, sabe aquela coisa, para Deus nada é impossível? A mente unificada se une a Deus. Então essa pessoa não vê uma diferença entre mover uma montanha de um lugar, né, curar uma doença que o mundo julga que é incurável, né, ou curar uma frieira, né, no dedo do pé. Não existe diferença. Esse é o trabalho, na verdade, também com o curso em milagres que a gente faz, porque a gente consiga colocar a mente neste lugar e comece a operar no mundo dessa forma. Porque se você acredita em níveis e em separação, né? Se você acredita, por exemplo, que aqui você está vivo e que a vida só existe enquanto você está aqui, você vai acreditar na morte, entendeu? Que é quando você sai daqui. Isso também não é verdade. Você é a vida eterna. Então estes seres, eles colocam a mente nesse lugar muito profundo. Quando alguém vem contando alguma coisa, né, contando que está doente, esse ser não compra essa ideia, entendeu? Mas não compra de verdade, ele consegue ver o que a pessoa é verdadeiramente e consegue ver o que ela está pensando a respeito dela e que cria a doença, entendeu? Qual é a desordem mental, o desalinhamento mental com as ideias da fonte que faz com que ela crie o que ela cria no corpo, tá? Não tem jeito, se a mente está desordenada, o corpo se desordenará, tá? O Amit Goswami, que é um físico incrível, né, que fala muito sobre física quântica, nos livros dele ele fala muito sobre isso, que chama ordem descendente, né, da mente para o corpo. Tudo é criado a partir da mente, e a mente não está na cabeça, né, dentro do cérebro, isso é o cérebro, né. A mente é um lugar metafísico, tá? Num lugar metafísico. E aí tem a nossa mente individual e tem a mente coletiva, tá? Então, essa mente individual já cheia de crenças, que na verdade criam o nosso corpo como ele é, com base em crenças que já estão lá naquele inconsciente, é a mesma mente que vai gerar as doenças no corpo, dependendo do que ela acreditar, dependendo do quanto de culpa ela tenha nessa mente, quanto de culpa tenha nessa mente, quanto de medo exista nessa mente, quanto de mágoa, quanto de sentimentos, de sensações, de emoções, né, tenha nessa mente, ela vai acabar somatizando isso, né, trazendo isso para o corpo. Por mais que às vezes a gente não saiba de onde veio, né, às vezes a pessoa fala, eu tô com depressão, mas a minha depressão, ela é um desequilíbrio químico no cérebro. Como é que você pode me dizer que um desequilíbrio químico no cérebro, né, pode ser algo que eu criei? Veja, a criação não é consciente. A criação é inconsciente e metafísica, entende? O inconsciente não está dentro do seu cérebro, dentro da sua cabecinha, entendeu? É num lugar muito maior e amplo, onde a gente esconde as coisas, tá? Então, é de lá que vem. E é óbvio que isso desordena, assim. Essa desordenação pode durar muito tempo, até que crie realmente alguns efeitos negativos no corpo, né? É você sustentar uma mentira, sustentar algo que não tem a ver com a verdade a seu respeito. Você é puro amor, você é a felicidade. Você é puro amor e você é a felicidade. Quando você começa a criar pensamentos na sua mente, sentimentos, sensações que não tem a ver com o que você é, você vai desordenar o corpo. Tá? É simples, tá? Por mais que você não acredite, ok? Lorena, não tem que se sentir culpada, né? Você tem que fazer um trabalho interno para justamente soltar a culpa, né? Porque você piora isso se você ficar se sentindo culpada. E é algo que você pode modificar, né? Você pode modificar tudo, né? Mesmo, né? No próprio corpo, a gente pode modificar tudo. Aliás, leia um livro, Autobiografia de um Yogi, do Yogananda. Vocês vão entender o que uma pessoa conectada com Deus é capaz de fazer, tá? Com o próprio corpo, tá? E é isso, é uma questão de fé, mas de fé no sentido de entender a sua conexão com a fonte, do lugar mais profundo que existe. Se você acreditar que pedra é só pedra, né? Pode ser que você não consiga movê-la, mas se você acreditar que, na verdade, a pedra faz parte de tudo que existe, que a pedra também faz parte de você, que você faz parte de tudo que existe, talvez mover uma pedra seja muito mais fácil, né? Uma pedra gigante. Porque você entendeu que você faz parte dela, você não se separa dela, entende?
é tudo você, né? É você fora de você, é você projetado, né? Todas as pessoas fazem parte de você, tá? Então tem algumas ideias que ele passa aqui que são muito interessantes. Eu indico muito que vocês comprem, para começar, se quiserem, este livrinho aqui, porque ele é muito simples e é um dos mais famosos dele e tem muito conteúdo, entendeu? Tudo que está aqui dentro é importante, não tem nada que não seja importante. E é muito muito simples, a maneira como ele explica é muito simples, tá? Eu vou ler alguns trechos para vocês, eu coloquei ontem lá no Stories, coloquei uns trechos desse livro aqui, né, que são alguns até bem complicados, e a gente vai falar sobre coisas bem profundas aqui, que até os estudantes de um curso em milagres vão ver isso de uma outra forma. É de cair o queixo, a maneira como ele olhava, vocês vão entender por que ele curava, tá? Tem uma passagem dele que é bem interessante, que eu separei aqui pra gente falar. Deixa eu ver que horas são. Tá. Que é essa primeira aqui, né? A página 39 do livro. Na adoração de Jesus, né? Na adoração de Jesus, os homens perderam o Cristo. Na sua devoção a Jesus, não perceberam... Ó, é polêmica, tá, gente? Tudo aqui vai ser polêmico hoje. Vocês me conhecem, né? Que a espiritualidade... Como é que é? Espiritualidade... esqueci o nome. Hard rock, não. Hardcore. Vamos lá. Na adoração de Jesus, os homens perderam Cristo. Na sua devoção a Jesus, não perceberam o Cristo. Procurando o bem através de Jesus, não encontraram o Cristo onipresente em sua própria consciência. Aqui já vem uma ideia muito legal que ele traz para que a gente entenda o que significa a diferença entre Jesus e o Cristo. Jesus acessou o Cristo, por isso que ele falava que ele era o Cristo, entendeu? E é por isso que o Jesus de um curso em milagres é tão diferente de tudo que a gente vê por aí falando sobre Jesus, né? Porque também é um Jesus hardcore, é um Jesus que se subisse em qualquer palanque de qualquer igreja, ninguém ia aceitar, iam mandar ele embora rapidinho, entendeu? Porque vocês estão falando na igreja sobre amor incondicional, sobre as palavras que ele falava, mas ninguém realmente leva isso a sério, entendeu? Ninguém leva, ninguém faz o que ele está falando ali. As pessoas só usam para se promover, as pessoas usam para ganhar dinheiro, mas se realmente elas fizessem tudo o que ele falou ali, ou metade do que ele falou ali, provavelmente não existiria nem igreja, sabia? Não existiria, porque é tudo muito diferente o que ele diz, né? É ao pé da letra mesmo tudo que ele fala. E num curso em milagres você vai entendendo isso, né? Que o mundo acha radical. Para mim não é radical. Para mim é a única forma de estar aqui. É a única forma de estar consciente e lúcido nesse mundo, né? É pensar como ele pensava. E ele dizia, né, ele veio, na verdade, até trazendo todo esse trabalho para dizer que ele não é diferente de ninguém e que ninguém entendeu o que ele falou, tá? Enquanto as pessoas ficam idolatrando Jesus, elas não conseguem acessar o Cristo, porque o Cristo é a verdade que está dentro delas, tá? É a verdade que está dentro de todos nós, ok? Então, isso já é muito diferente do que ele traz. Ele fala, olha, vocês vão ter que entender que nós somos o mesmo, tá? Eu não sou digno de idolatria, né? O único ser ao qual nós todos devemos reverência é Deus, porque nós somos extensão de Deus, nós somos extensão dessa fonte, tá? De resto, nós somos iguais. E você tem que entender isso, e todo mundo tem que entender isso, porque senão a gente não acessa esse lugar, entende? Então, o Joe vem trazendo a mesma ideia, olha que interessante, como a verdade é a mesma, né? A verdade é a mesma, a verdade é uma só, tá? Idolatrar ninguém deve ser idolatrado, nem gurus, nem santos, somos todos iguais, todos, tá? Só estamos em nível de consciência diferente. Jesus fala isso, né? A única diferença entre nós
é que eu não tenho mais nada, então eu não preciso mais encarnar. Ele passou por todo o processo, ele entendeu que isso aqui é um sonho, ele não se distrai, entendeu? Não tem nada nesse mundo que vai fazer com que ele se distraia, com que ele deixe de entender que isso aqui é um sonho. Ele já saiu, né? Ele entendeu o caráter ilusório do mundo, tá? Então ele não tem mais o que fazer aqui. A segunda vinda não é ele vindo para cá de novo. A segunda vinda é exatamente a gente acessar o Cristo, né? Porque ele trouxe essas ferramentas, ele trouxe essas ideias para que a gente consiga acessar, né? O Cristo dentro de nós, que é exatamente o que o Joel está falando aqui. Exatamente, olha lá, a taroterapia está falando, a referência não é adequada entre iguais, exatamente. E tudo que ele queria que a gente entendesse, e que as pessoas ainda não entenderam, é que nós somos iguais, tá? Senão a gente não acessa isso dentro de nós, tá? Então, muito legal essa ideia, tá? Na adoração de Jesus, os homens perderam Cristo. Na sua devoção a Jesus, não perceberam o Cristo. Procurando o bem através de Jesus, não encontraram o Cristo onipresente em sua própria consciência. Isso é muito legal, né? Estou lendo os trechos aqui, porque a última parte é muito interessante. Ele fala de vários homens, né, e seres que trouxeram para o mundo a verdade em períodos diferentes, né? Ele fala aqui de Buda na Índia, Lao Tse na China, Jesus, né? Fala de alguns, mas tem muitos e muitas, né? São seres que talvez não sejam tão conhecidos por nós, né? Vamos lá. Tem uma passagem, deixa eu ver o que podemos falar. Tem uma passagem muito legal. Eu separei tanta coisa que até estou me perdendo agora. Não há nenhum paciente externo, nenhum corpo fora daqui a ser curado, melhorado ou corrigido. Trata-se sempre de uma falsa ideia ou crença no pensamento do indivíduo que deve ser corrigida, que é exatamente o que o Curso em Milagres fala, a mesma coisa, entendeu? Então, e que o Ho Oponopono fala também, entendeu? Você não tem que ir lá curar o outro, né? Até pode curar o outro fisicamente também, se for um médico, né? Mas o que o Ho Oponopono propõe e que ele propõe, e que o Curso em Milagres também fala a mesma coisa, é que o que tem que ser corrigido é a mente, entendeu? Porque tem uma ideia equivocada na mente a respeito do que a pessoa é. E quando você ajuda o outro a corrigir essa ideia na mente, a doença some, entendeu? Porque tem culpa ali naquela ideia, né? Tem medo naquela ideia, porque é um equívoco, entendeu? E aí o medo começa a se manifestar, a culpa começa a se manifestar. Todas essas sensações negativas, elas começam a se manifestar. E você vai atacando seu corpo, entendeu? A culpa, por exemplo, faz com que você gere esse autoataque por punição. Nós temos no nosso inconsciente um medo de Deus tremendo. O mundo acredita em um Deus punitivo, né? Então, esse Deus punitivo, ele está sempre a um passo de nos punir, entendeu? Só que como esse Deus punitivo não existe, nós mesmos criamos os nossos projetos de sofrimento, tá? Nós sentimos culpa porque nós sabemos que nós estamos desalinhados da verdade a nosso respeito, a gente faz algo desalinhado, né, da verdade a nosso respeito, a gente sente culpa e gera um projeto de sofrimento, um autoataque. Seja o autoataque direto, né, você tacando o dedinho na quina da mesa, como indireto, você ficando doente, você batendo seu carro, né? Você sendo assaltado, sempre tem culpa envolvida, entendeu? E é sempre um projeto inconsciente de autoataque. Tem uma crença de eu não mereço, entendeu? Eu devo ser punido, não existe Deus punitivo, então eu vou antecipar, né, essa punição de Deus que nunca vai acontecer e eu invento essa história, tá? Justamente porque eu já tô com aquela sensação negativa de culpa. Por eletromagnetismo é muito fácil de entender. Se você está sentindo culpa, você vai gerar uma sensação interna, né? Que por eletromagnetismo vai atrair
para o seu cenário situações e coisas que vão dar ali um projeto casado de sofrimento com a culpa que você está sentindo, entendeu? É simples de entender. Por vários caminhos dá para se entender como funciona esse projeto de autoataque, tá? Que mais?